Olá, alunos! Com a intenção de tirar todas as dúvidas de vocês, eu resolvi gravar um vídeo explicando e corrigindo a nossa atividade que foi passada na terça-feira sobre triângulos, a nossa atividade da página 85. Então, agora a gente vai corrigir. Na primeira questão, ele pede para você determinar os casos de congruência das medidas x e y. A gente viu que todo triângulo é congruente quando os lados, são congruentes. Ele pode ser congruente pelo lado, pelos ângulos, ou por dois lados e por ângulo. Então, o que é que a gente vai explicar aqui? Na primeira questão, ele tem um triângulo, tem exemplos de dois triângulos, e ele diz que esses dois triângulos são congruentes. Logo, esses triângulos são iguais, ok? Então, o que é que ele pede? Ele pede para determinar o valor de x e o valor de y. E nesse triângulo aqui, ele já dá o valor bem direitinho. Um é 60 e o outro é 30. Então, o que é que ele pede? Temos um caso de triângulo LAL, que é um triângulo lado, ângulo e lado, ok? Então, se você observar direitinho os triângulos, você vai perceber que o valor de x aqui, ó, é 60. Porque esse x bem aqui, ele é igual a esse 60, se você virar o triângulo, ok? Se você observar direitinho no livro, dá para explicar melhor, porque aqui o desenho não ficou tão bem quanto no livro. Seguindo a mesma linha de raciocínio, temos o y, né? Aqui, a questão aqui, o y, que ele vai ser igual a esse 30, ok? Seguindo a mesma linha de raciocínio. Se você virar o triângulo, você vai conseguir perceber que eles são iguais. Então, essa primeira questão é dada dessa forma. Na segunda, você vai determinar as medidas de x e y. É o mesmo caso, gente. Ele também diz na questão que os triângulos são congruentes. Esse triângulo aqui, ele é igual a esse triângulo aqui. Só que você percebe que ele está invertido. Porque, ó, o ângulozinho de 90 graus, o A e esse ângulo aqui, tá do outro lado. Então, ele seria igual se você virasse, ok? Então, o que é que ele pede? Ele pede o valor de x e o valor de y. Observe que x aqui, ó, se a gente chegar a virar o triângulo, ele fica como se fosse igual ao número 4. Então, x assume o valor de 4. E o y também. O y, se a gente chegar a virar o triângulo, ele assume o valor de 5. Porque logo, esses triângulos são congruentes, então logo a gente pode dizer que um lado é igual ao outro. Ok? Então, passando para a terceira questão. Deixa eu colocar aqui. Na terceira questão, ele pede que você mostre que x igual a y e b igual a c. Então, a gente tem esse triângulo aqui, ABC, e o ponto médio a gente chama de D, que ele forma um ângulozinho de 90 graus, tá vendo? E aqui ele pede o valor de x e o valor de y. Ele quer que você mostre que x é igual a y e que b é igual a c. Então, ele pede que você mostre que o triângulo A, B e C seja igual ao triângulo A, D e C. Ele quer que você mostre que o triângulo seja igual. Então, a gente tem a explicação lá em cima, se vocês puderem ver. O triângulo ABC, o lado AB, que é esse lado aqui, ele é congruente ao lado AC, que é esse outro lado aqui. E o lado AD, que é esse do meio aqui, que é o ponto médio, ele é comum entre os dois triângulos. Então, a gente tem um caso de LLL. Todos os lados são iguais, porque se você perceber, ele tem um ponto médio. E observe que ele forma um triângulo perfeito. Então, a gente tem um caso de LLL, em que todos os lados são congruentes. Logo, eu posso dizer sim que x é igual a y e b é congruente a c também, ok? Então, essa foi a nossa terceira questão. Na quarta, ele pede para você provar que AB é congruente a MP. Ele pede que
AB é congruente a MP, ok? Observe que ele também, ó, que tem um ângulozinho de 90 aqui e um ângulo de 90 aqui. Seguir pelo ângulo, ok? Então, como AC e MP são congruentes, eles são equivalentes, e o C e o N, ele também é congruente, e o A e o M também é congruente, eu só estou dizendo que os lados são congruentes, ok? Então, a gente tem um caso ALA, ângulo, lado, ângulo, ok? Então, é AB congruente, sim, a MP. Gente, o que eu tô querendo dizer? Que esses dois triângulos aqui são congruentes, portanto, eles são iguais. Então, eu posso dizer, sim, que AB é congruente a MP, ok? Então, na quinta questão, ele pede para você dizer qual é o caso de congruência. Então, o caso de congruência na quinta questão, eles são congruentes pelo lado, ângulo e lado. Ele tem lado congruente e os ângulos também. Então, esses dois triângulos aqui, eles são congruentes sim, ok? Então, vamos para a última folhinha, que são as questões de sexto, a sexta, a sétima e a oitava. Na sexta questão, a gente tem dois triângulos e ele quer que você diga qual o valor de AO e o valor de MO. Gente, observe que esses triângulos aqui, um triângulo assume valor e o outro não. E ele tem um ponto em comum, que é esse ponto A aqui, que é o ponto médio, que fica nas vértices, ó, desse aqui e desse aqui. Então, eu posso dizer sim, que esse lado aqui corresponde àquele lado do outro. No caso, seria esse, não é? Então, o lado AO, ele vale 8. E o lado MO vale 10, de acordo com os valores que são expostos aqui no triângulo. Pronto, depois que a gente tem isso, a gente vai para a sétima questão. Na sétima questão, ele tem dois triângulos também. Temos um ponto médio, que é esse ponto M, bem aqui. E ele quer que você diga, no caso, né, que A é congruente a B. É só você observar de acordo com um ângulo. Que AM, ele é congruente a MP. Observe direitinho. Então, logo, os triângulos são congruentes. Os triângulos são congruentes, ok? A gente tem um caso de ala, que é o ângulo A do ângulo, em que CM é congruente a DM. Gente, que é isso, né? Congruência. Então, CM é congruente a DM. É só você observar direitinho, certo? É porque são os termos matemáticos mesmo. Logo, M é ponto médio. O que eu quero dizer? Que ele é bem aqui, a junçãozinha, ó. Que ele é o ponto médio de CD. Da reta daqui até aqui. Que é a reta principal que a gente forma os triângulos, né? Na oitava questão, ele pede para você provar que AMD é isósceles. Eu não quero que você diga só a definição de isósceles. Ah, isósceles é um triângulo com dois lados diferentes. Não. Na oitava, eu quero que você prove pela congruência, os casos de congruência. Como M é o ponto médio do lado BC, então DM é congruente a M. Que é esse aqui? M. Ele é o ponto médio de tudo isso aqui. Então, o DMC é congruente a AMD. DMC é congruente a AMB. São dois triângulos, ok? E um triângulo aqui no meio. Assim, os triângulos, os dois triângulos que a gente viu, esses de verde, eles são pelo caso de ala, que ele tem um ponto médio, né? Ponto médio bem aqui. Então, ele define pelo caso de ala. Então, eu posso dizer, sim, que AM é congruente a DM. Que AM é congruente a DM. Que esses dois lados aqui são iguais. Portanto, os dois triângulos são congruentes.
Então, eu espero que vocês tenham acompanhado direitinho a correção. Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem que eu respondo, tá? É só um vídeo para realmente tirar todas as dúvidas de vocês. Então, até a próxima correção.